Olá, queridos alunos dos quartos e quinto anos. Eu sou a professora Gisele Basotti, eu sou professora de artes e leciono na Rede Municipal de Ensino Itajaí. Hoje nós vamos conversar, vamos ter uma conversa. Mas não é uma aula, professora. É uma aula, mas de uma forma diferente. Eu gostaria que vocês chegassem bem pertinho da TV. Se tiver uma cadeira, bota pertinho. Se tiver um tapete, senta no tapete. Fica bem pertinho, como se a gente estivesse bem reunido numa rodinha. Porque a aula de hoje é uma conversa. Hoje nós vamos descobrir algumas coisas diferentes. Nós vamos falar sobre Van Gogh. Van Gogh de novo, professora. De vez em quando tem aula sobre Van Gogh. Verdade? Vamos ter que pintar os girassóis? Não. Professora, você vai falar que Van Gogh cortou a orelha, cortou a própria orelha de novo, essas coisas? Também não. Essa aula é sobre observação. Sim, é observação. Eu quero mostrar para vocês como podemos aprender apenas observando. Para nos guiar nessa conversa, eu escolhi a obra de Van Gogh, O Quarto em Arles. Observando essa obra, nós conheceremos melhor quem foi esse grande pintor. Vamos conhecê-lo? Esse do slide é o Theo Van Gogh, é o irmão de Van Gogh. Van Gogh nasceu na Holanda em 1853, foi um dos pintores mais importantes da história da arte. Mas talvez vocês me perguntem, por que, professora? Por que ele foi assim tão famoso, tão importante? O Van Gogh tinha um probleminha. Ele era uma pessoa bem diferente. Ele tinha um jeito, assim, uma forma de agir bem diferente mesmo. Ele não conseguia controlar as emoções. Às vezes ele ficava muito bravo, ou muito triste, ou muito feliz, ou indignado. Ah, professora, mas eu também fico assim às vezes. Todos nós ficamos assim, de vez em quando. Eu também fico. Mas ele, o Van Gogh, não conseguia controlar. Para ele conseguir trabalhar era difícil, para ter amizades também, para namorar, então, nem se fala. Imaginem, quem vai ficar perto de uma pessoa que fala tudo o que pensa o tempo inteiro? Tudo era difícil para ele. Como ele viveu há muitos anos atrás e a medicina não era tão moderna, existiam bons médicos, sim, na época de Van Gogh. Mas os médicos ainda não conheciam bem como funciona a nossa mente. Não conheciam o nosso cérebro. Se Van Gogh vivesse hoje, no nosso tempo, agora, 2020, provavelmente ele teria uma vida mais fácil. Como assim, professora? Você está falando o quê? Que Van Gogh tinha uma doença, era doente? Não é possível afirmar. Não temos certeza, mas os médicos do nosso tempo, de hoje, analisaram a forma como Van Gogh agia, o que ele fazia e fizeram suposições. Suposição é quando alguém diz algo baseado em coisas que não aconteceram, mas não tem toda certeza. Os médicos acreditam que talvez ele sofresse de uma doença chamada esquizofrenia. É uma doença ruim, mas hoje nós temos muitos remédios e tratamentos para isso. Certamente, se Van Gogh vivesse hoje, nos nossos dias, ele teria uma vida muito mais fácil, muito mesmo. As pessoas, quando costumam falar de Van Gogh, elas falam que Van Gogh era brigão, grosseiro, mal educado, essas coisas, sabe? Mas agora, depois de você saber isso, saber que ele poderia ter uma doença que o deixava assim, que ele não era tão mal, que a culpa não era dele, não fica mais fácil pensar que Van Gogh poderia ser uma boa pessoa? Mas como ele conseguiu, mesmo assim, com tanta dificuldade, fazer da sua arte uma das artes mais originais e lindas do mundo? Ele não pintava apenas com pincel e tinta. Ele pintava com emoção. Às vezes ele ficava tão empolgado, tão emocionado, que ele pegava a bisnaga de tinta. A bisnaga, se vocês não sabem, é como um tubo de creme dental. Ia passando assim a bisnaga de tinta no quadro. Não queria nem saber de pincel. Tanta emoção ele sentia quando ele pintava.
Ele queria que as pessoas sentissem a mesma emoção que ele estava sentindo. Quando ele pintava, era tremendo. Ele conseguiu fazer com que as pessoas sentissem a mesma emoção. E é por isso que ele e suas obras são tão famosas. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer sobre esta obra, a gente precisa conhecer mais um pouquinho sobre a vida de Van Gogh. E através do quadro, nós também vamos conhecer mais um pouco. Van Gogh tinha um irmão, que eu mostrei anteriormente, chamado Theo. Eles eram muito próximos, muito amigos, se amavam muito. Como a gente ama os irmãos da gente, sabe? E Theo sabia que Van Gogh tinha esse problema. Que não controlava bem as emoções, que tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então o Theo ajudava muito o irmão. Ele tentava vender os quadros que Van Gogh pintava. O Theo já trabalhava como comerciante de artes. Ele não vendia só os quadros de Van Gogh. Ele vendia também outros quadros de outros artistas. Van Gogh ia pintando os quadros e enviando para o Theo, que morava em outra cidade. Só que o Theo não conseguiu vender muitos quadros. Não conseguiu mesmo. Ele só vendeu um quadro enquanto Van Gogh estava vivo. Apenas um. Van Gogh morreu cedo, com 37 anos, mas a gente não está aqui para ficar falando da morte dele. A gente está falando da arte dele e da vida que ele teve. Vamos falar sobre ele, sobre a vida. Durante 10 anos, ele pintou 850 quadros. Como é que é? 85? Não, 850 quadros. Isso tudo, professora, sim. É muita coisa, não é, gente? Mesmo ele tendo pintado tantos quadros, ainda assim, só vendeu um. Aí imaginem como ficava difícil a vida dele. Por quê? Quase não tinha dinheiro, porque não vendia os quadros. As tintas e as telas eram muito caras e ele às vezes não tinha como comprar. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Hoje os quadros dele valem milhões de dólares, e enquanto ele estava vivo, não valia nada. Vocês acham que nós não devemos admirar um artista que com tanta dificuldade não desistiu da sua arte? Pensem comigo, não vale a pena admirar? Eu e Van Gogh enviaram muitas cartas um para o outro, eles trocavam cartas. Como eles moravam um numa cidade, outro na outra, não era como hoje, tem WhatsApp, Facebook, é tudo rapidinho. Eles escreviam cartas. Então, Van Gogh, como era muito criativo, ele escrevia mais e mais cartas e mandava para o irmão Theo. Agora que já entendemos como é que eles viviam, Theo e Van Gogh, a comunicação, vamos analisar o quadro. Vamos começar pelo nome do quadro, O Quarto em Arles. O quarto já é claro, já é bem claro por que se chama o quarto, porque é um quarto. Agora em Arles. Arles era uma cidade da França, um lugarzinho, uma cidade e tal, em que Van Gogh foi morar. Mas ele não nasceu lá. Isso mesmo, ele pintou um quadro do quarto dele numa nova cidade em que ele estava morando. Van Gogh nasceu na Holanda, só que lá era muito frio. Por esse motivo, ele se mudou. Lá em Arles era mais quentinho, tinha mais sol, era muito melhor a luminosidade para pintar. Nessa cidade, ele alugou uma casa e ficou feliz, muito feliz, porque depois de muito tempo, ele ia ter um lugar só para ele, só dele. Antes disso, ele morava em hotel, pensão, e como ele tinha dificuldade de se relacionar, esse probleminha de controlar as emoções, ele acabava brigando com as pessoas dos hotéis, os hóspedes, os funcionários. Como falamos antes, as pessoas não entendiam por que Van Gogh agia assim. Van Gogh chamou essa casa que ele foi morar de Casa Amarela. Ele também pintou, foi ele que pintou essa foto da Casa Amarela, né? Um quadro dele, original dele. Ele pintou essa casa. E Van Gogh conseguiu alugar essa casa por um preço assim bem baratinho, bem pouquinho, bem legal que ele conseguisse pagar. Só que a casa não tinha muita coisa. Não tinha gás, não tinha aquecimento, não tinha banheiro. Era difícil. Bem diferente de hoje, né?
O quarto de Van Gogh tinha o formato de um trapézio. Lembram o que é um trapézio? Não é aula de matemática, mas vamos ver o que é um trapézio. O quarto tinha duas portas. Tinha uma porta do lado esquerdo e uma porta do lado direito. Do lado esquerdo, essa porta, ela abria para uma escada que subia para o segundo andar. Isso fez Van Gogh ficar mais feliz ainda. Eu imagino que sim. Porque como ele precisava de espaço para pintar, se tinha uma escada, então significa que tinha 2 andares. Ele teria muito espaço para pintar. A porta da direita abria para um quarto de hóspedes. Nessa época, ele tinha um motivo ainda mais feliz, para ficar bem mais feliz. Porque um amigo muito especial estava chegando para passar uns dias com ele. Esse amigo era Paul Gauguin, que era um pintor já muito famoso. Por esse motivo no quarto, vamos ver ali. Nós temos 2 cadeiras. Van Gogh precisava de uma, mas ele já estava aprontando tudo para esperar o Paul Gauguin. Ele já tinha 2 cadeiras. Aqui no canto, lá no cantinho, vou mostrar, nós temos ali uma mesinha, tem uma bacia, uma jarra, garrafa d'água, uma escova. Por quê? Como na casa não tinha banheiro, ele se lavava com esses objetos. Estão vendo, crianças, como nós podemos analisar, aprendendo mais detalhes sobre a vida dele? Olhando apenas um quadro, a gente pode concluir como ele vivia. Ali, logo em seguida, a toalha dele, né? Claro, para ele se secar. Aí também tem um objeto que era muito importante. O que será aquilo lá? Um espelho. Por que era tão importante? Ele usava muito esse espelho porque durante toda a carreira dele, ele pintou cerca de 30 autorretratos. Autorretrato é quando o artista pinta ele mesmo. Se eu for pintar, eu pintaria mim mesma e seria um autorretrato. Ele ficava na frente desse espelho observando, estudando como era o formato dos olhos, do nariz, de todo o rosto dele, cabelo, porque ele queria pintar da melhor maneira possível. Nessa parede, vamos lá, vemos 2 quadros. Quadros que o Van Gogh pintou. Eram 2 amigos dele. Eu acredito que quando ele pendurou esses quadros, é porque ele tinha orgulho de ser pintor. Porque ele queria dizer, eu sou pintor. Ele tinha orgulho. Tem pessoas que dizem que Van Gogh só foi pintor porque ele nunca conseguiu fazer outra coisa, ter outro trabalho. Mas eu não acredito nisso. Pois se ele pendurou os seus quadros na parede, é porque ele gostava do que ele fazia. Embaixo dos quadros tem uns desenhos, que eram uns esboços do que ele estava fazendo, das próximas pinturas. Se vocês verem, ali tem até uma dobra do papel. E aí? Estão vendo como dá para aprender muita coisa no silêncio, só observando? E esse quadro em cima? Em cima da cabeceira da cama. O que será? O que está pintado ali? Aquilo ali é uma paisagem. Ele gostava muito de pintar paisagens. É uma árvore chamada cipreste. Ele pintou muitas dessas árvores durante toda a sua vida. Com isso, eu posso concluir e entender que ele gostava de ficar na natureza, sozinho. Principalmente porque ele tinha dificuldade em se relacionar com as pessoas. Vamos para frente. Ali penduradinho, nós temos a capa dele. Está ali. Como ele gostava de pintar ao ar livre, ele também pintava muito dentro de casa, é claro. Mas quando ele saía, ele levava essa capa para não sujar a roupa de tinta. Vamos lá. Bem pequenininho ali do lado, tem um chapéu de palha. Isso é muito interessante. As pessoas diziam que quando Van Gogh saía para pintar à noite, porque ele saía mesmo de noite, e não tinha poste, não tinha iluminação na rua, não tinha nada. Ele saía, ele queria pintar também as paisagens da noite. Aí as pessoas diziam, não se tem certeza, que ele colocava velas acesas na aba do chapéu para iluminar o que ele estava pintando. Aqui tem um quadro de outro pintor que retratou o Van Gogh com as velas acesas em volta do chapéu. Esquisito, né?
Imagina que susto que as pessoas levavam no meio da noite quando viam ele com um chapéu cheio de velas. Quero nem pensar. Lembram que a professora falou lá no começo da nossa conversa que Van Gogh às vezes passava bisnaga direto na tela e com certeza o excesso de tinta caía no chão? Vamos lá? Olha o chão que ele pintou do quarto dele. Todo manchado de tinta. Nós podemos ter certeza que ele pintava dessa forma com a bisnaga, agora não podemos? Esse quadro que nós estamos analisando tem 3 versões. Ele pintou 3 vezes mais ou menos a mesma coisa. São 3 quadros diferentes, porém muito parecidos. Ele pintou um em 1888 e outros 2 em 1889. Nas cartas que ele enviava para o Theo, ele diz que o nome do quadro era para ser O Quarto. Mas depois ele acabou decidindo que o nome seria O Quarto em Arles. O primeiro quadro que ele fez é esse que nós estamos analisando. Aí o quadro ficou lá, na Casa Amarela. Ficou lá, ficou encostado lá, tal. Ninguém deu muita atenção. Aconteceu uma enchente. Acabou danificando o quadro, estragando parte do quadro. O Van Gogh pegou o quadro, mesmo assim, meio danificado, e enviou para o Theo. Mesmo assim, meio estragado, mas ele enviou mesmo para o Theo vender. Mas Theo não gostou e devolveu o quadro para Van Gogh arrumar. Theo disse, não, estragado assim não quero, arruma. Então, eu quero falar com vocês novamente que estão percebendo quantas informações sobre a vida de Van Gogh nós tiramos das cartas que ele escrevia? Existem livros que só tem editado nesse livro as cópias dessas cartas. Então, o Van Gogh restaurou o quadro, pegou o quadro de volta, o quadro que o Theo devolveu, foi lá, arrumou, consertou, ficou bonitinho. Só que ele não ficou contente. Não. Ele achou, não tá bom esse quadro, não tá legal. Não ficou bom. Ele resolveu pintar outro quadro do quarto, igual. Ele mudou só umas coisinhas, mas é bem parecido. Sendo assim, ele tinha 2 quadros do quarto. O que ele tinha restaurado, ele tinha, e o novo. Aí sim ele enviou os 2 quadros para o Theo vender. No outro ano, passou um ano, ele teve uma ideia de fazer outro quadro do quarto, só que menor, ele fez um bem menor, para enviar para a mãe dele e para a irmã, para mostrar, sendo um presente para elas, para mostrar para elas como é que era o quarto dele. Aí ele terminou o quadro, enviou para elas, para que elas conhecessem o seu quarto. E hoje, a primeira versão do quadro, aquele que estragou na enchente, foi consertado, está no Museu de Amsterdã, na Holanda. O segundo quadro que ele pintou está nos Estados Unidos, no Instituto de Artes de Chicago. E o terceiro, aquele pequenininho, que ele fez para a irmã, ficou bastante tempo na casa dela, ficou. Elas morreram e o quadro ficou lá. E depois disso, olha que interessante o que aconteceu. Esse quadro foi comprado, esse pequenininho, o menor, que o Van Gogh fez para a irmã, foi comprado por um príncipe japonês. Um tempo depois, aconteceu uma guerra entre a França e o Japão. Quando os 2 países estavam entrando num acordo para acabar com a guerra, o príncipe japonês mandou o quadro de Van Gogh de presente para representar, para o representante da França, como um tratado de paz. E hoje está no Museu de d'Orsay. Olhem que legal, gente. Um artista com uma vida tão difícil como ele acabou tendo seu quadro usado como um instrumento para selar a paz entre 2 países. Gente, meu objetivo com essa aula foi mostrar para vocês que a vida de Van Gogh não foi só confusão, como muitas vezes lemos ou ouvimos. E também queria que vocês entendessem que na observação, que nos detalhes, podemos aprender muito. Vou deixar uma sugestão de um filme, se chama Com Amor, Van Gogh. Tem na Netflix. É uma animação, um desenho. Só que o desenho foi criado no mesmo estilo que Van Gogh pintava. É muito legal, gente. Assistam que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande beijo e se cuidem!